a Rita França Ferreira e dou-lhe as boas-vindas ao podcast Vita Ler, onde todas as semanas ajuda a criar hábitos de leitura e a viver os livros de forma simples e leve. Acredite, no final vai poder dizer sem preguiça, Vita Ler. No Desculpas para Ler, damos espaço à palavra do autor, uma rúbrica do podcast Vita Ler. Hoje vou estar à conversa com António Pinhão, autor do livro Submersas. Antes de mergulharmos na nossa conversa, deixo aqui algumas notas sobre o escritor. António Pinhão nasceu no Norte, na Póvoa de Varzim, e reside em Vila do Conde. Construiu uma carreira ligada à ciência, como médico-dentista, não deixando de abraçar duas linguagens estéticas como a escrita e a música, uma das suas paixões. É guitarrista por hobby, tocou em várias bandas e chegou a editar um álbum intitulado Gatilho. Não é por acaso que aqui e ali a música vagueia no seu primeiro romance. Aliás, também é a letra de uma das músicas dos Nirvana, traduzindo, sinto falta do conforto em estar triste, que traduz as estações onde se sente mais presente. Gosta da melancolia doce do outono e vibra com a explosão de vida e a chegada da luz na primavera. Temos isto em comum. Não consegue viver sem amor, arte e desporto. Diria que na arte também a leitura ocupa um lugar de destaque. Por isso, talvez tenha sido difícil responder à pergunta qual o livro da sua vida. Sugeriu O Retrato de Dorian Gray, grande livro. Um livro que leu ainda novo, considerando o conceito de gênio, acompanhado da ironia fina e o sarcasmo de Oscar Wilde. Chegou a dizer-me, ninguém escreve como Oscar Wilde. Vou querer saber quais são as leituras do momento e a herança que traz para a sua escrita. António Pinhão é autor de Submersas. O seu primeiro livro tem rasgos de thriller, mas extravasa os ingredientes de uma história deste género, pois consegue condensar temas sociais que permitem refletir sobre o impacto dos mesmos na dinâmica da sociedade. Falamos do tráfico humano, da droga, a prostituição e práticas de crime organizado. Vamos a isto? Bem-vindo, António. Muito obrigado. Bem-vindo, Antes de mais, António. Rita, é um prazer estar aqui. Muito obrigado por esta oportunidade. Acho que vai ser uma conversa muito, muito gira, muito produtiva. Vamos lá a isso, então. Vamos a isto, António. Olha, a primeira pergunta que eu tenho, e achei curioso na tua biografia, que também tens aqui no paratexto, digamos, do teu livro, é que Portugal tem uma longa tradição de médicos ligados à escrita e até aí no Norte tens um grande poeta e cirurgião, o João Luís Barreto de Guimarães, que escreve e ganhou até um prémio, e que até tem uma disciplina de poesia na Faculdade da Universidade do Porto. E o que eu acho interessante perguntar é porque é que nas pessoas da área da ciência há este apelo para a escrita, ainda por cima porque escrevem bem, não é? Portanto, este apelo para a escrita, porque seria se calhar mais expectável que as pessoas de humanidades se entregassem a esta tarefa. Mas na ciência encontramos grandes escritores. Então, qual foi o teu apelo para te entregares a esta arte? Bem, eu acho que vou dividir essa pergunta em duas. Eu acho que não é só a escrita, eu acho que há um apelo das pessoas que estão na área médica, na área de saúde, ou em qualquer outra área científica, para as artes. E eu acho que porque também encontramos muitos pintores, gente das artes pictóricas também, que são médicos, ou que são da área de saúde, ou cientistas. Posso citar como exemplo o meu pai, que também é médico-dentista e é escultor e pintor, e também escreve. Mas eu acho que isto acontece um bocado porque nas áreas científicas não há lugar para a imaginação. Nós temos protocolos, temos que entregar o melhor tratamento possível
aos doentes de uma maneira standardizada, que é para conseguirmos os melhores resultados para os nossos pacientes. Não há lugar para nós criarmos coisas, nós trabalhamos daquela forma o melhor possível, temos que estar sempre atualizados, estudamos e tratamos os doentes o melhor que sabemos naquele momento do tempo, porque a ciência é assim, um dia acredita numa coisa, anos mais tarde já vê as coisas de outra maneira. E portanto acho que as pessoas que estão nesta área acabam por tentar fugir um bocado, passear um bocado por áreas que lhes permitam dar largas à imaginação, criar sem responsabilidade, sem aquele apelo da regra constante. Acho que isso é um dos motivos. E depois há outra questão curiosa, que é, quando se trabalha na área de saúde, trabalha-se com pessoas muitas vezes em estado de fragilidade, pessoas que estão doentes, pessoas que estão abatidas psiquiatricamente, pessoas que gostam de falar sobre esses problemas, pessoas que contam imensas histórias e acabamos por nos interessar, a maior parte de nós acaba por se interessar muito pelo lado humano e pelas personalidades e pelas dicotomias das pessoas. E depois acho que isso fica dentro de nós e acaba por querer extravasar de alguma maneira. Pelo menos é a maneira como a mim aconteceu e a maneira como eu vejo, mas imagino que haja algo de comum com as outras pessoas na mesma situação. Esse contacto com esse público tão variado, não é? Porque tens acesso a várias pessoas, ajudou-te a construir as personagens do teu livro? Sem O dúvida teres nenhuma. essa noção dessa complexidade humana, não é? Do que nós temos cá dentro, não é? Nesse arrumado de gavetas e desarrumado de gavetas, como é que foi? Influenciou-te? Sim, essa expressão é gira, porque de facto as pessoas são diferentes em diferentes momentos. A pessoa observar isso, como é uma pessoa no seu dia a dia normal, ou numa consulta normal, ou quando estamos a segui-la só por rotina, tudo e mais alguma coisa, ou de repente acontece alguma coisa, e essa pessoa, vamos imaginar um cenário terrível, não é? Caiu, bateu com a cabeça no chão, fraturou um maxilar, e depois é uma pessoa completamente diferente. Quando uma pessoa está em sofrimento, depois vemos que aquela pessoa reage e fala de forma completamente diferente da que era antes, e isso interessa-me, a ambiguidade das pessoas, as motivações das pessoas, as reações das pessoas, sempre me interessaram bastante. E claro, estando no consultório, vou observando isso com frequência e é claro que me ajudou a construir os personagens também. Ok. Eu tenho uma pergunta, porque falei há pouco dos temas que rondam este romance, que eu acho que tem rasgos de thriller, porque tem ali alguns apontamentos, o facto de também ter apontamentos de crime, também cria algum, digamos, alguma ansiedade em percebermos como é que vai ser a dinâmica da história. Mas queria-te fazer aqui uma pergunta. O escritor Mário Vargas Llosa, no livro Cartas a um Jovem Romancista, diz que o romancista não escolhe os seus temas, é escolhido por eles. Concordas com esta afirmação? Foi assim no teu caso? Como foi o tema que te escolheu? Como é que surgiram estes temas para a construção deste livro? Um, Em relação a isso, eu estou plenamente de acordo até um ponto com essa afirmação. Porque há várias maneiras de escrever livros, sabes bem melhor do que eu, de certeza absoluta. Há vários tipos de escritores. Há uns que gostam de ter tudo organizado, já sabem o final, já sabem os capítulos, depois vão preenchendo por ali fora. E depois há o extremo oposto, que são aqueles que se sentam e começam a contar uma história. No meu caso, eu já andava com a ideia de escrever um livro já há uns anos valentes. E, e estava no Algarve, já contei esta história algumas vezes, estava no Algarve e fui nadar, porque eu fui nadador quando era miúdo e tenho esse vício de nadar até à boia ao fundo e voltar. E tinha muito sargaço no Algarve. Mas eu fui nadar e a voltar, os pés enrolaram-se lá numa montanha de sargaço e aquilo já estava bastante distante da praia e bastante fundo. E há aquele pânico, sabes? Quando não vês o que está por baixo, não sabes o que é que te está a agarrar as pernas, não tens bem a certeza se aquilo vai ser perigoso, se não vai. E quando cheguei à toalha, achei que ia conseguir recriar esse medo.
Portanto, e depois é uma das cenas que aparece no livro, não é no Sim. mar, não é? Porque depois deu-me jeito de transferir aquilo para trás dos montes, porque conheço bem por causa da minha esposa, que é transmontana, é de Mogadouro, e então achei que, e peguei essa cena, ficou-me na cabeça porque eu achei que ia conseguir. E tudo o resto depois, pegando nas duas personagens que apareceram, que Uhum. no fundo peguei na personalidade da minha mulher e de uma amiga dela e na dinâmica que elas tinham uma com a outra, e comecei a explorar aquilo, e depois realmente os temas foram aparecendo. Foram aparecendo, a história foi nascendo através dos personagens. Portanto, compreendo bem essa afirmação e para mim foi da maneira que resultou fazer o livro. Quanto à classificação, eu acho muita piada, porque eu já ouvi, falámos Uhum. disso antes de começar a entrevista, e eu costumo dizer que acho que o livro é um thriller. Acho que o livro é um thriller. Mas Ok. já ouvi muita gente a chamar-lhe de tudo e mais alguma coisa. Uma das mais giras que eu já ouvi foi policial sem polícias. Foi uma Exato. das classificações que eu achei uma Curioso. certa piada, né? É um policial sem polícias, porque depois há crime, há a resolução do crime, há todo o enredo e tal, não sei o quê, mas de facto não há polícias como personagem principal. Mas pronto, acho que respondi ao que me pediste. Sim, sim, acho que sim. E submersas percebe-se perfeitamente, porque não é à toa que nos contaste esse episódio e depois das pessoas lerem o livro vão perceber porque o título Verdade. que se percebe depois num determinado contexto. E é curioso também falar nisso de alguém ter classificado policial sem polícias, porque os polícias não têm grande expressão aqui. No fundo, a história acaba por se resolver com as outras personagens, mas pronto, isso não vou descortinar, porque as pessoas têm mesmo que ler o livro, que é um verdadeiro page turner. Eu achei muito curioso, porque durante este livro tu consegues ter vários momentos narrativos de espaço e de tempo, não é? E, sobretudo, vestir a pele de diferentes narradores, o que torna o processo de escrita desafiante. E não só desafiante, bastante criativo. E eu gostava que tu nos contasses esse processo, porque, na verdade, não, mesmo. Eu até tive aqui, quando lia, há uma parte, eu acho que é na parte final do Miro. É Miro, não é? Miro, Sim, se, sim, não, é mesmo. se bem me recordo, pronto, mas tens várias situações nessa parte em que consegues ir depois buscar vários narradores da história. E eu gostava que tu me explicasses esse processo, porque é muito criativo e é de uma elasticidade de pensamento, de escrita e de técnica bastante grande. Gostava que me explicasses um pouco como foi esse processo, esse debruçar sobre este trabalho. Na verdade, não pensei muito nisso. Ok, Foi só curioso. é só a maneira como eu gosto de contar as histórias. Eu gosto de me meter na cabeça dos personagens e olhar para as situações e não só olhar, e reagir como eles reagiriam. Eu começo a conhecê-los, começo a fazer uma história sobre eles na minha cabeça, começo a saber que tipo de pessoa é que é. Pronto, se é uma pessoa mais aberta, se é uma pessoa mais fechada, se ri muito, se é hipócrita, se é triste, se é, sei lá, chateado, se não é, por aí fora. E começa a ter uma excelente ideia da pessoa que é, começam a viver dentro. E então depois faço a história porque em certos momentos esta pessoa é a personagem principal daquela cena e interessa-me que a cena seja vista por aquela pessoa porque tem alguma coisa para explicar sobre esta cena, ela é que está por dentro daquilo que vai acontecer e ela é que vai criar o enredo a seguir. Logo no momento a seguir, se calhar a cena vai acontecer pelos olhos do Miro e passo o foco para ele. E depois tudo o que está a acontecer já é visto através dos olhos do Miro. Portanto, ele já vai interpretar a mesma situação com sarcasmo, vai-se rir, não vai dar grande importância às coisas, enquanto se fosse, por exemplo, a Nádia a ver a mesma situação, já ia achar que a coisa era muito mais Sim,
pesada, por aí fora. E acontece até que notei depois que eu escrevo ligeiramente diferente quando é um personagem que está a ver e quando é o outro que está a Exato. ver. Mas não fiz de propósito. Simplesmente como estou ali a pensar pela cabeça daquela pessoa e fabriquei aquele personagem, acaba depois, por exemplo, quando é o Senhor Joaquim. O Senhor Joaquim tem uma maneira muito coloquial de falar, é uma pessoa muito mais fechada, pronto, acabou por se tornar educado, fala daquela maneira, é incapaz de dizer um palavrão, a não ser que seja numa situação de alto stress, e por aí fora. Já se pegarmos no Bruno e virmos as coisas pelos olhos dele, basicamente ele diz 5 palavrões em cada 10 palavras, é agressivo, pronto, todas essas coisas. Mas não foi uma escolha propositada. Eu não sei se o saberia fazer de outra maneira, se E tu tentasse. construíste um esquema, ou seja, és daquelas pessoas que tens post-its em toda a casa para, na construção do processo de escrita, ou flui? Foi Pois, fluindo. sabes, foi o primeiro, tinha zero experiência, e então no princípio comecei a estudar um bocado sobre como é que se escreve um romance, a estrutura em 3 atos, patatal, e comecei a tentar Sim, fazer uns esquemas e umas coisas, e de repente dei conta que já não me estava a dar prazer nenhum fazer aquilo. claro. E então abandonei completamente e escrevi só. Estava-te a cortar o processo criativo, não é? É tanta metodologia. Sim, 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 um bocado. estava-te a Só que o que é que prender. acontece? O que é que acontece quando fazes desta maneira? Depois perdes, tens que andar sempre a reler, pelo menos no meu caso. Tens que andar sempre a reler, que é para depois não cometeres erros de esta pessoa, a dada altura, no princípio do livro, disse uma coisa qualquer e 200 páginas depois tu dizes uma coisa qualquer porque já não estás recordada, porque não estás esquematizado, não sabes e não sei o quê, e depois quando vais a reler tudo, percebes que tens ali um erro absurdo que não pode ser, porque aconteceu e só dei conta poucos meses antes da publicação do livro, que havia um relógio que tinha sido enviado para não sei onde, que já não existia porque tinha sido roubado anteriormente. E, portanto, Pois, corre-se este género de riscos ao fazer as coisas desta maneira. Mas foi a maneira que a mim me deu prazer fazer e eu, no fundo, estava a fazer isto para gostar de o fazer. para, Portanto, foi para, assim. para, para te dar gozo, não é? Para te dar gozo e Claro. construir algo que convocasse o leitor também. Eu achei. Quais foram as tuas principais influências nesta escrita? E também te queria. Ou seja, quais foram as tuas principais influências? Aqui refiro-me não só a autores que te possam ter influenciado, como também ao nível de acontecimentos que fizeram com que tu construísses este thriller. Para mim é thriller. Sim, tudo bem. Eu concordo, no fundo é um thriller. Não é? Temos crime, temos mistério, temos as coisas a desenvolverem-se, Sim, portanto, sim. Há suspense, há imenso suspense. Bem, como eu te disse há um bocado, a minha mulher é de Mogadouro, perto de sim, Bragança, portanto eu vou muitas vezes a Mogadouro, estou com a família dela e eu conheço bem aquela zona dos rios do Sabor e aquilo é um bocado, principalmente no inverno, se a gente vai lá abaixo, aquilo torna-se um bocado misterioso e tudo. E a dada altura achei que aquilo iria servir bem o propósito. E como a história na altura já estava a evoluir para, portanto, já tinha aquela situação da rede de prostituição que não, apanhava, e não sei, não me vou alargar muito por aqui para não estragar a história, mas lembras-te daquela situação que aconteceu com as mães de Bragança e essa. tudo isso, coisa. E na altura, como já tinha a história orientada para aquilo, lembro-me de ler sobre isso e pensar, olha, isto vou ler mais, vou ler os artigos todos que saíram na altura, vou-me informar bem sobre esta situação toda, porque isto vai-me dar jeito. Nem que seja para me criar o ambiente que eu quero que se crie e perceber mais ou menos como é que as pessoas em Bragança também reagiram à situação e todas as outras coisas. Portanto, foi um bocadinho por aí. Depois, em termos de livros, essa pergunta é um bocado complicada e eu vou responder mesmo sinceramente. Se me perguntasse isso em relação à música, eu sabia te dizer instantaneamente é que é que eu queria que a minha música soasse, quais foram as bandas que me influenciaram, quem é que eu tentei, e vou dizer, mais ou menos copiar para soar de uma dada maneira. Em relação à literatura, eu não quis fazer nada parecido com ninguém, mas posso dar algumas referências dentro deste género que eu adoro. E posso já começar pelo Nelson DeMille,
Uhum. Eu acho que pá, faz uns thrillers brutais, o ritmo é fabuloso, as histórias são sempre interessantes, os personagens marcam sempre, têm background, têm profundidade, não se consegue parar de ler, é sempre do princípio ao fim. Por exemplo, sei lá, olha, estou aqui a olhar para os meus livros que estão aqui na pilha ao lado, alguns deles, outros na biblioteca. Daniel Silva, dentro do Sim, thriller de espionagem, mais do policial, outro que eu adoro dentro deste género de coisa, gosto imenso dele. Mas depois, acho que todos os livros que li na minha vida, os bons, todos os livros que li que eram bons, acho que acabam por me influenciar. Porque eu depois gosto de pôr aqueles bocadinhos grotescos, assim, umas descrições que fogem um bocado daquilo que se chamaria um thriller puro, e portanto também gosto muito dos clássicos, de todos eles. Mas não tentei copiar exatamente. O João Nesbo, aquele sim, thriller no muito bom. ar, escandinavo, não é assim que se diz, eu não sei pronunciar o nome dele, Eu, mas em português é João acho, Nesbo, acho que é João é assim. Nesbo. Sim, é curioso porque houve ali algumas partes, principalmente no Rio Sabor, que me fizeram lembrar, por acaso, um livro que li dele É. há muitos anos, sim. E eu li-os todos, tenho a Sim. coleção inteira dele, Tens a adoro. coleção. Ele também era músico, também era Também era músico. músico, ok, Sim. não sabia. Olha, e relativamente à música, ela, tu és guitarrista por hobby, pelo menos é assim que te apresentas, mas a música está presente em algumas partes do livro. Existe alguma banda sonora para o Submersas? No sentido estrito da palavra, não. Mas o que acontece? Havia bastantes momentos, principalmente o Miro é um personagem ligeiramente autobiográfico. Pronto, dentro do livro todo, pelo Sim, menos é assim que eu gosto de pensar em mim. Não quer dizer que os outros pensem em mim daquela maneira e provavelmente nem pensam, mas na minha cabeça é assim mais ou menos que eu me vejo. Então é muito normal que o Miro esteja sempre a ouvir música. Porque eu sim. também ouço muita música. E há certas situações em que ele atravessa e que me fazem-me lembrar uma canção ou outra, e optei por pôr lá no livro porque achei uma piada, porque eu estava a escrever aquilo e ocorreu-me aquela canção. E por que não? E por que não pôr isto aqui? Olha, E, escreves com música? não. Incapaz, completamente incapaz. Tem piada, no outro dia estive num painel com o André de Oliveira e com a Ana Porto Carreira e essa pergunta surgiu. E há para todos os gostos. Há quem goste de escrever com música, há quem... E eu não consigo escrever com música porque distrai-me imediatamente. Um acorde qualquer mais estranho ou qualquer coisa, o meu ouvido foge e perdi a concentração. E aí já Portanto, és silêncio. guitarrista. Silêncio, E é. aí já Epá, entrou o guitarrista, já entrou o músico em ti. Olha, já tens em vista o teu próximo projeto? eu estou a Porque escrever. este Submersa está a ter um grande sucesso, pode ser encontrado nas livrarias, não é? Na FNAC e na UC, não é, António? Sim, na Bertrand também. Mas já tens em vista o teu próximo projeto, porque este está a ter um grande sucesso, as pessoas foi bem acolhido pelo público. O que é que nós podemos esperar do teu próximo projeto? Olha, para já eu estou a escrever Ok, e peguei, mas vou-te dizer o que é que me aconteceu quando eu escrevi o Submersas. Inicialmente, o Miro ia ser o personagem principal daquilo tudo, ia ser o herói da história. E depois queria aquelas duas personagens, a Nádia e a Nicoleta, e Nádia e a aquilo ia ser um Nicoleta. pequeno, sim, ia ser um pequeno preâmbulo para dar origem ao Miro aparecer e ir por ali fora. Só que a dada altura já tinha meio livro escrito só com a Nádia e com a Nicoleta. E depois tinha o irmão delas, que eu achei que era Eu uma adoro, pena, não? adoro, é Depois. fabuloso, é fabuloso. Esquece, Achei que se era ele uma fosse pena só. desperdiçá-lo, exatamente. E então acabei por ficar o Miro, que era suposto ser o personagem principal, acaba por ficar ali. E ele continua a ser essencial para a história, não é? Porque sem ele a história nunca se resolvia, mas acaba por ficar ali com uma parte pequena. E pronto, e está-me a acontecer já a mesma coisa neste segundo livro, porque Ok. entretanto fui buscar um parente antigo do Miro em tempos idos e comecei ali com uma coisa na Segunda Guerra Mundial e também era só para ser um bocadinho, para dar entrada para a coisa e pronto, e já tenho quase meio livro escrito outra vez assim.
Eu achei muito curioso, gosto particularmente do personagem Apostol, acho muito curioso, achei muito curioso a forma até como o defines, achei que é muito poderoso, e sobretudo a Nádia, achei poderoso como é que conseguiste a definir tão bem, porque conseguimos efetivamente visualizar pessoas exatamente como a Nádia, o que é muito forte. E todo o processo que ela passa, não é? E que enfrenta todos os desafios e medos porque ela passa e ultrapassa, são muito verdadeiros. Eu acho que quero dar os parabéns por isso. E o que é que eu vou deixar a pergunta se calhar faço-te já a pergunta, que é uma desculpa para ler o Submersas. Uma desculpa para ler o Submersas. Ora, para quem gosta. É assim, eu não queria soar arrogante, mas eu também sou leitor. Não queria mesmo, mas eu também sou leitor. E já li o livro passado bastante tempo de o ter entregue para publicação. E sou um leitor ávido, leio imenso e leio todos os géneros. O que é E que ao estás a ler relê-lo, neste momento, já agora? olha, neste momento estou a ler O que é aqui que podes recomendar? da A Ana Porto Infelicidade, Carreira. podes só pôr um bocadinho assim, que eu não estou a ver? A Infelicidade de Sara Lisa da... Ana Porto Carreiro. Ok, Estive com ela na Feira do Livro no outro dia, trocámos de ok. livros, mas comecei ontem, ainda só li 20 páginas, mas já deu para perceber que vai ser fantástico. Entretanto, perdi-me. Não, estavas a Uma falar desculpa. de... Eu gostei de o reler. Claro, quando a gente vê um trabalho à distância, há sempre erros, coisas que tu corrigirias, coisas que terias feito diferente, mas no fundo acho que consegui uma boa mistura de suspense, de page turner, e também de humor, porque há ali partes que Uhum. me continuam a fazer rir bastante e, portanto, acho que é uma boa leitura para se ter na praia para este verão. Para este verão. Eu vou deixar aqui uma última pergunta, que não estava na calha quando falámos, mas o que é que eu acho que a leitura traz-nos um lado mais humano. Uh, e eu gostava de saber o que é que desperta em ti o lado mais humano. O que é que desperta em mim o lado mais humano? Eu vou começar já por concordar que acho que a leitura puxa as nossas emoções para cima e depois provoca introspeção. Uhum. Quando nós estamos a ler, seja um thriller, seja um drama, seja um romance, seja qualquer coisa, nós acabamos por estar a imaginar o que o escritor escreveu. Ele basicamente dá-nos um guia, mas somos nós que acabamos por fazer o filme na nossa cabeça. E isso obriga-nos a pensar nas pessoas. Obriga-nos a pensar porque é que esta pessoa fez isto, porque é que ela se motivou para isto, porque é que ela havia de reagir a isto, e depois começamos a pensar como é que vai ser o final, será que esta pessoa vai se revelar desta maneira, tudo isso. E isso obviamente, dá-nos maior capacidade de introspeção. E depois liga-nos aos personagens. Eu costumo dizer muitas vezes que gosto logo de um livro quando chega ao fim, o pouso, e sinto imediatamente saudades dos personagens. Porque Uhum. eles se tornaram meus amigos. E quando isto acontece, eu digo, pronto, este livro foi bom. Conseguiu-me ligar às pessoas que estavam, às personagens que estavam lá. Não? Eu até me engano e digo pessoas, porque depois Sim, acabam por ser no fundo pessoas são para um mim. E espelho, não é? São um espelho, é, são um espelho. obviamente são um espelho mesmo. E então, como não nos tornar mais humanos se apela a que a gente se concentre nas coisas que fazem de nós mais humanos? Claro que sim, claro que sim. Ok, António, olha, foi um gosto te receber no podcast Vita Ler, na rúbrica Palavra do Autor. Desejo-te muito sucesso, e desejo também que as submersas invadam as praias, o campo também, e que seja a leitura do verão. Muito obrigada, António. Uh, Eu é que agradeço, foi um imenso prazer e acho que a entrevista foi absolutamente deliciosa e super bem conduzida. Muito obrigado por tudo. Obrigada, António. Até uma próxima.
Vitaler, o podcast vitamínico que desperta desculpas para ler.